Estamos ao vivo! Estamos ao vivo, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Agora sim! Sejam muito bem-vindos. Enquanto o Instagram vai chamando aí o pessoal, eu vou dando uma explicaçãozinha rápida aqui para vocês do que vai ser a aula de hoje. A aula é muito legal. Eu estou mostrando aqui para vocês sobre um assunto muito bacana. A gente vai falar hoje sobre linhas energéticas planetárias, tá? E o que são essas linhas energéticas planetárias? Elas são como se fossem, vamos colocar assim, são meridianos, né? São linhas energéticas, são linhas de energia como se fossem aqueles pontos de acupuntura que a gente faz. Então é a mesma coisa, né, que a gente está vendo aqui. Tá todo mundo me ouvindo aí direitinho? Vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Tá dando para me ouvir legal? Eu estou fazendo um teste aqui do microfone, então eu não sei se o microfone tá bom. Se vocês puderem me falar aqui, se o microfone tá beleza. Áudio ok. Beleza. Boa noite, Luiz Gustavo. Seja bem-vindo. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou dando uma conversada aqui com vocês para explicar um pouquinho, né, do que é essas linhas energéticas planetárias, né? Na verdade, elas são linhas frequenciais, né, que são paralelas e perpendiculares à linha do Equador, né? A gente chama de pontos de linhas telúricas, né? Tudo que é telúrico é referente ao planeta Terra. Eu quero também dizer para vocês que essa live de hoje, ela já é uma aula do meu curso, tá? Então eu estou abrindo para vocês aqui uma das aulas do módulo 1. Então já fiquem atentos aqui que vem muita coisa boa, né? Essa primeira aula aqui vai ser, eu vou deixar ela disponível como live ali no IGTV, tá? Podem ficar tranquilos que vocês não vão perder nenhuma informação dessa aula aqui. Essa aula eu vou continuar no IGTV, tá? Só a partir de segunda-feira é que não vai ter mais gravação. Tá? A partir de segunda-feira as aulas vão ser aqui, ao vivo e só. E depois vai virar um curso pago, tá? Mas vocês vão ter acesso total e gratuito a essa aula. Inclusive, essa que vocês estão vendo aqui agora vai estar também lá no curso pago, tá bom? Bom, então já estamos aqui há 2 minutos online, estamos esperando um pouquinho mais o pessoal entrar, né? Para ninguém perder nada, ninguém perder nenhuma informação importante, né? Mas vamos lá, vamos começar. Eu tenho aqui o meu roteirinho para não deixar nada passar, né? Para não ter perigo de eu esquecer de contar alguma coisa importante para vocês. Está roteirizado aqui. Primeiro, vamos falar sobre geobiologia, né? O que é geobiologia? A geobiologia ela é uma ciência que estuda o impacto das construções na saúde e no bem-estar dos seres humanos. Né? Como assim o impacto das construções, Flávio? A geobiologia ela vai estudar como que o ambiente, o meio ambiente, né? Tanto o meio ambiente da natureza quanto o meio ambiente construído, aqui a casa, tudo mais, como que ele vai influenciar no nosso bem-estar. Com isso, a geobiologia estuda, ela dentro da geobiologia tem vários ramos, né? E um desses ramos, que é muito interessante, estuda exatamente a questão dos pontos telúricos. Tá? Mas como é que surgiu a geobiologia? A geobiologia surgiu em 1913 com um médico alemão chamado Hartmann. Ele começou a estudar essas linhas energéticas planetárias, ele começou a estudar toda essa questão da influência dessas linhas energéticas no nosso organismo. Então, como ele começou a estudar essas coisas, ele descobriu linhas paralelas e perpendiculares à linha do Equador. A gente pensa assim, ó,
Aqui nós temos a linha do Equador, certo? Então a gente tem linhas paralelas que cortam assim e temos linhas perpendiculares que cortam assim. Você pode ver que isso aqui forma uma grade, né, no planeta. Essa grade são chamadas as linhas Hartmann, por causa desse médico alemão que descobriu, né, essas linhas. Aqui no Brasil nós temos um especialista nessas linhas, né, na geobiologia, assim, no geral, que é o Alan Lopes. Então, se alguém quiser saber mais sobre geobiologia, já procura no Google aí, Alan Lopes, Alan com 2 L's, tá? Alan Lopes, que você vai achar, vai encontrar muito material interessante, né? Eles chamam também de biologia da construção, né? A biologia da construção é exatamente essa questão de você ver aonde ou não construir a sua casa. Porque você imagina assim, aqui nós temos o planeta, mas essas linhas, vocês vão ver que elas estão distribuídas num espaço pequeno, entre 2 metros e 4 metros e meio de distância uma da outra, mais ou menos. Tá? Então você imagina um terreno. Imaginamos aqui um terreno que você tenha. E aqui nesse terreno passam algumas linhas Hartmann. Tá? Nós temos aqui que construir a nossa casa aqui nesse terreno. Tá? O que um geobiólogo vai fazer? O que uma pessoa especializada nisso vai fazer? Vai localizar esses quadradinhos aqui, ó, que são áreas livres desses cruzamentos das linhas, né? Esses cruzamentos aqui são perigosos, ó. Então ele vai achar esses quadradinhos de áreas livres para colocar, por exemplo, a sua cama. No momento que for construir o quarto, ele vai dizer que a cama vai ficar aqui, porque aqui vai ser mais seguro do que ficar num desses cruzamentos aqui, certo? Bom, vamos lá. A geobiologia também estuda fatores como campos eletromagnéticos e a interferência desses campos no nosso organismo, né? Aí a gente já consegue linkar de cara com os orgonites, certo? E também vai estudar falhas tectônicas, falhas subterrâneas, também vai identificar veios de água, né, lençóis freáticos que podem gerar, né, os minerais dentro de um lençol freático. Ele vai gerar uma frequência que gera esse campo de radiação eletromagnética que às vezes é tão prejudicial quanto a radiação que vem de uma tomada, por exemplo, ou da rede elétrica da sua casa, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Sempre que você for construir a sua casa, leve em consideração que você tem uma rede de linhas que podem favorecer ou desfavorecer um determinado local. Então, se você tiver acesso a essa informação aqui, você vai conseguir saber disponibilizar, né, os seus móveis de uma forma tranquila. Não tem problema você passar por uma linha, né? Passar por um cruzamento. Esses cruzamentos aqui, não tem problema você passar por eles. É natural, não tem como a gente fugir disso, né? Se elas estão disponibilizadas em tão pouco espaço, todo mundo vai ter pelo menos um cruzamento dentro de casa. Não tem problema. O problema é você ter um cruzamento desses lá na sua cama, onde você dorme. O problema é ficar mais de 2 horas exposto a um ponto telúrico desse, né? Bom, esses campos gerados pelas essas zonas de estresse, né, que a gente chama esses pontinhos aqui, são chamados de zonas de estresse. E os campos gerados por essa zona de estresse, eles vão interferir no nosso campo bioelétrico, tá? Todos nós temos um campo que é gerado pelo funcionamento dos nossos órgãos, né? O nosso corpo, caso vocês não saibam, ele é uma máquina elétrica também. Ele tem todo, assim como um carro, ele tem todo um sistema elétrico, né, para fazer o funcionamento das coisas. Esse sistema elétrico, ele vai gerar um campo eletromagnético, assim como tudo que é elétrico, também, a gente também gera
campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético pode ser interferido por esses pontos telúricos e pela radiação gerada pelas falhas tectônicas e também por lençóis freáticos. Com essa interferência, a gente acaba tendo interferências, por exemplo, nas funções cerebrais que tratam dos hormônios como a serotonina e a melatonina. A melatonina, ela é um hormônio muito importante, tá? Que é ela que regula as nossas funções biológicas. Por exemplo, quando a gente vai dormir, o corpo sabe que a gente vai dormir e começa um determinado processo, né? E quando a gente acorda, a gente está ativo, a gente tem outro tipo de processo, são outras liberações hormonais quando a gente está dormindo, quando a gente está acordado. E isso é controlado pela melatonina. E essas radiações, tanto da poluição eletromagnética que vem da rede elétrica, como a poluição eletromagnética que vem de um veio subterrâneo de água embaixo da sua casa, ela vai prejudicar a produção de melatonina, desencadeando aí insônia, desencadeando diversos problemas de saúde decorrentes dessa exposição, né? Bom, então o que acontece? Aumenta o risco de câncer, para quem já tem predisposição ao câncer, essa predisposição vai ser exponenciada, né? E também aumenta o risco de desenvolver catarata nos olhos, né? Então, assim, não é uma brincadeira, né? A gente não está aqui falando, tem um pontinho ali, vamos ver quanto tempo eu fico em cima. Não faz isso, tá, gente? Porque isso é prejudicial. Claro que, como eu disse, passar por um ponto não tem problema. Ficar em cima desse ponto diariamente por mais de 2 horas, você vai sofrer as consequências disso no seu próprio organismo, tá? Bom, a geobiologia, ela utiliza técnicas da radiestesia para poder identificar esses pontos telúricos, né? Então, por exemplo, se você não conhece de radiestesia, se você não sabe como funciona a radiestesia, eu vou te dar um conselho. Entra aqui na bio do meu Instagram, tá? Acessa o link que está lá, porque lá eu vou dar um curso gratuito, para quem ainda não está sabendo, eu vou dar um curso gratuito chamado A Bolha, que eu vou ensinar tudo que eu sei sobre orgonites, né? E está inserido no primeiro módulo radiestesia. Tá? A gente vai usar a radiestesia e eu vou passar todos os princípios da radiestesia como ciência, tá? Não é radiestesia, não é uma coisa, eu vou perguntar para o pêndulo e a entidade do pêndulo vai me responder. Não é assim que funciona, tá? Se você quer saber como funciona, na segunda-feira, dia 23, eu já vou estar dando aula sobre isso aqui no Instagram, tá bom? Bom, se você sabe radiestesia, você tem total capacidade para localizar esses pontos na sua casa. Se você não sabe radiestesia, eu recomendo fortemente que você procure um radiestesista, tá? Para que possa fazer esse trabalho, contrate um radiestesista, vale a pena, não é tão caro o serviço de um bom radiestesista e vale super a pena você saber aonde estão os pontos nocivos da sua casa, né? Eu já fiz esse trabalho de localização de pontos telúricos e já localizei muito ponto em cima da cama, em cima de berço de criança. Olha só, teve uma vez que eu fiz uma consultoria e a pessoa, em cima do berço, tinha um ponto. E a pessoa me falou que a criança não conseguia dormir. Como a gente não tinha orgonite lá na hora para colocar, né? Eu vou explicar depois, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês qual é a relação do orgonite com esses pontos, por que é tão bom a gente ter um orgonite em casa. Eu recomendei que eles arrastassem meio metro o berço de local, só para tirar de cima daquele ponto. E depois eu tive um feedback maravilhoso de que a criança começou a dormir a noite inteira. Uma coisa que não acontecia, ela ficava muito agitada por causa daquele ponto ali, sugando as frequências dela, atrapalhando todo o funcionamento do organismo daquele serzinho, né? Então, é muito interessante esse assunto, tá? Eu não vou dar uma aula super aprofundada de geobiologia aqui, não é essa a intenção dessa aula de hoje. A aula de hoje é uma intenção de apresentar para vocês todo o contexto da geobiologia, né, e das linhas
energéticas planetárias para que você tenha esse conhecimento e quando chegar lá no curso de orgonite você saiba exatamente o que fazer em relação a isso, tá bom? Bom, é interessante também falar que a geobiologia ela está relacionada a conhecimentos antigos, tá? Apesar dessas linhas começarem a ser estudadas pela nossa ciência, entre aspas, né, que é a ciência moderna, em 1913, né? Quando a gente fala do conhecimento dessas linhas, a gente está falando de conhecimentos milenares. Os chineses, dentro do Feng Shui, que é aquele cuidado com os ambientes que os chineses fazem, dentro do Feng Shui você encontra a geobiologia, né? Os próprios romanos, quando iam construir cidades, olha que interessante, eles colocavam, antes de construir uma cidade, eles soltavam ovelhas naquele campo, e aonde ia ser construído. E aonde as ovelhas iam dormir era onde eles iam construir o prédio principal da cidade. Por quê? Porque ali era o ponto que menos tinha a radiação dos pontos telúricos, né? Que não tinha falhas tectônicas, porque as ovelhas sentiam qual era energeticamente ali, qual era o lugar melhor para dormir. Então, eles já utilizavam um tipo de radiestesia ali, né? Através das ovelhas, para poder mostrar qual era o melhor lugar para construir uma cidade, né? Então esse conhecimento é bem antigo. A gente encontra a geobiologia nos Vedas, né, nos indianos, lá na cultura indiana, a gente encontra na cultura chinesa, a gente encontra na Grécia Antiga, a gente encontra nas civilizações incas, maias, astecas, todos eles utilizavam algum tipo de radiestesia e utilizavam da geobiologia para suas construções. Infelizmente, esse conhecimento foi afastado das nossas questões de faculdade, né? E hoje em dia uma faculdade de engenharia não tem a mínima noção, né? Quem é formado em engenharia ali não vai ter no seu curso inteiro uma aula de geobiologia. Talvez a coisa esteja mudando um pouco, né? A visão de que o planeta também possui essas linhas está começando a ser mais aflorada e talvez a gente tenha isso para mostrar para todo mundo, né? Bom, deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, deixa eu ver quem é que está na live, porque eu tô ali fora, eu não tô vendo todo mundo não, tá, gente? Tio Darley, beijo. Luiz Gustavo, Abduzidos na Chapada tá aqui. Saudações, Luiz Gustavo. Rodrigo Santos, meu colega, como é que tá, meu querido? Beleza? Vamos ver, o áudio tá ótimo, que bom, porque até agora já pensou se eu estivesse falando e não tivesse bom esse áudio, né? Diegão aí tá acompanhando todas as nossas lives, né, Diego? Vai fazer o curso aí com a gente, né? Já tá dentro da bolha, né, Diego? A Ana, tudo bom, Aninha? Como é que tá? Seabra 56, seja bem-vindo. Mariana, minha filhota linda, um beijo, Yaya. Redelize está na área, grande abraço, o pessoal da Redelize vai ter uma aula aqui com a Redelize que vocês não têm noção. Vai ser na quinta-feira, já vou dar o spoiler aqui, viu? Vai ser na quinta-feira uma aula fantástica com a Redelize. A gente vai ficar sabendo de curiosidades sobre a resina, né? Que muita gente pergunta, e essa resina, como é que funciona e tal? Cola na minha que é sucesso. O Rafael da Redelize vai estar aqui com a gente falando tudo sobre essas resinas, sobre produção de outras coisas também. Eu vou deixar um pouquinho na suspenso aqui, né? Salomé, um beijo para você. Deixa eu ver o que mais aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Essa é a hora, gente. A Yaya tá presente também. Yaya, que foi nossa convidada ontem, deu uma aula aqui sobre exercício físico, sobre bem-estar, sobre movimentação, né? Quem quiser assistir a aula da Yaya, pode entrar aqui no meu IGTV que está salvo lá, né? Foi uma conversa maravilhosa, recomendo a todo mundo, tá? Não percam.
Kiara, linda. Otoniel, meu querido, Atalias, a Rosa, Eduardo, gente, tem bastante gente aqui, hein? Lobão, querido, seja bem-vindo. A Ana já disse aqui que está com medo do berço dela estar em cima de um ponto telúrico. Ana, se o seu bebê está dormindo bem, você pode ficar tranquila. Porque se ele estiver em cima de um ponto telúrico, ele não vai conseguir dormir bem. Ele vai ter uma noite muito agitada, com certeza. Nelson, meu sogro, está na área. Beijo. Reflorestar Portugal, olha, que legal. O pessoal de Portugal aí acompanhando a gente nas lives, né? Sejam muito bem-vindos. A Isabel, gente do céu, é muita gente aqui. A Rosa aqui falando, também os japoneses fazem um trabalho de harmonização no ambiente. Realmente, lá no Japão tem muito trabalho de harmonização. Os orientais, né, no geral, eles possuem um conhecimento fantástico sobre essas coisas, né? R3IXX, seja bem-vinda, eu não sei o seu nome, mas vamos lá. Vamos que vamos, 100%. Carol, seja bem-vinda, Carol. Milson, primo, tudo bom? Bom, gente, é isso. A gente vai. Mariângela Cantu tá na área. Um beijo, minha linda. Saudade de você. Vem ser abduzida logo aqui na Chapada, mulher. Ó, a Ana comentou aqui, ele não dorme bem, acorda a noite em toda. Então pode ser, Ana, que ele esteja assim em cima de um ponto telúrico. Nesse caso, eu recomendo para você, recomendo fortemente para você, que você dê uma arrastadinha de meio metro para o lado, tá? Meio metro é uma arrastada segura de que se ele está em cima de um ponto, a meio metro de distância não vai ter outro. Então, se você arrastar o berço dele meio metro para o lado, depois você vai me contar, tá? Você entra aqui, vai no meu direct aqui e me conta como é que ele reagiu a essa mudança, essa leve mudança aí, tá bom? Ó! Oh, que bom, gente, que bom que vocês estão aqui, estou muito feliz, sejam muito bem-vindos, né? Esse curso é muito importante para mim, porque eu sempre fico de olho onde dormem os gatos. Realmente, os gatos são orgonites fofinhos de pelo, né? A verdade é essa. Então, se você quer saber de que é feito um gato, assiste a Bolha. Brincadeira, tá, gente? Não adianta só essa parte, não. Então, assim, vamos continuar agora, vamos falar um pouquinho sobre as linhas de lei, tá? Por que eu vou falar sobre as linhas de lei? A gente tem vários tipos de linhas. A gente tem as linhas Hartmann, que são essas aqui que eu já mostrei para vocês. A gente tem as linhas de lei e a gente tem as linhas Curry, né? E a gente vai ver a diferença de cada uma delas, tá? Primeiro, as linhas de lei. Vamos usar o vermelhinho aqui para as linhas de lei. As linhas de lei, elas foram identificadas como linhas, ó, são supostos alinhamentos geográficos, tá? Tanto de cunho natural quanto de construções antigas, igrejas. Então é uma linha que ela é suposta, né? Não existe assim um estudo científico aprofundado comprovando a existência dessas linhas. O que fala as linhas de lei? Elas foram propostas por um arqueólogo amador chamado Alfred Watkins, né? E o Alfred Watkins ele propôs essas linhas da seguinte forma. Por exemplo, aqui nós temos uma montanha que faz uma ponta bem grande, uma montanha pontiaguda. Aí aqui nós temos os grandes moais lá na Ilha de Páscoa, né? Aqui nós temos uma construção, uma pirâmide asteca, por exemplo. Aqui nós temos as pirâmides do Egito. Aqui nós vamos ter uma outra construção. Aqui vai ter alguma outra coisa, um monumento. Aqui a gente tem o Stonehenge. Então o que acontece? De acordo com Watkins, existem linhas que ligam todos esses pontos, tá? Esses pontos são todos interligados aqui e esses pontos interligados eles formam uma rede no planeta. De acordo com ele, essa rede são redes que vão ter
monumentos grandes por ter alguma coisa em cima dessas linhas que acabam construindo, né, a própria natureza e os seres humanos acabam construindo coisas grandes em cima dessas linhas. Tá? Então, o que acontece? Depois, em 1969, John Michael, ele estudando essas linhas aqui, ele chegou à conclusão dele, né, de que essas linhas elas se encaixavam em teorias místicas e espirituais. Então, nesse momento, as linhas de lei foram transformadas em coisas místicas, em coisas espirituais, tá? Eles foram muito criticados pelos... Eu estou olhando para cá, tá, gente? Só porque eu estou seguindo um roteirinho aqui, para não ter perigo de perder informação para vocês, tá? Tanto o Watkins como o Michael, eles foram muito criticados, por quê? Como não existia nada comprovando essas linhas aqui, fazendo uma comprovação científica, né, os cientistas começaram a criticar, dizendo que isso era pseudociência, dizendo que não funcionava, que não tinha que qualquer ponto distribuído aleatoriamente aqui no planeta ia gerar linhas que condizessem com isso de forma randômica, aleatória. Então não tem uma lógica para eles, né? Não tinha nenhuma lógica em cima disso. Elas são consideradas linhas mágicas no mundo místico, né? Inclusive algumas teorias da mística dizem que essas linhas de lei são o combustível da magia, né? Tem um bicho enorme passando aqui, sai pra lá, bicho. Coisas ao vivo é essa aí mesmo, né? Então o que acontece? Essas linhas, há quem diga que elas alimentam a magia. Então, parafraseando, né, eu quero deixar claro aqui que eu, como homem da ciência, né, eu acredito muito na ciência, eu sigo a ciência, eu sou cientista, né? Só que a gente tem que lembrar o que o nosso asgardiano favorito já falou uma vez, né? Se vocês não sabem quem é o nosso asgardiano favorito, é o Thor. Né? O Thor, lá no filme Thor, se você assistir, você vai ver ele falando essa frase. Ele fala que magia é a ciência que a gente ainda não chegou a conhecer, que a gente ainda não tomou conhecimento. Então, até onde a ciência pode dizer que uma coisa não existe, né, só porque ela não conseguiu experimentar ainda? Né? Eu deixo esse questionamento aqui no mundo místico e no mundo científico. Né? Até onde uma coisa que não foi comprovada cientificamente é considerada pseudociência só porque não existe a comprovação, né? A teoria quântica, por exemplo, ela foi construída lá no início do século, 1905, ali, né? Que Einstein começou a fazer todo esse rebuliço na física, né? Um pouquinho antes também. Mas se você for parar para pensar, o bóson de Higgs, por exemplo, que foi proposto lá atrás, só foi comprovado cientificamente tem alguns anos, né? Foi agora, em 2012, se não me falha a memória. Então, já nos anos 2000, de 2000 para cá, começaram a se comprovar muita coisa da física quântica. Então, não é porque a gente não conseguiu experimentar que uma coisa não existe. É óbvio que a gente tem que ter coerência nas coisas, né? Tem que ter coerência, tem que ter um pouquinho de compreensão, né? Mas se a gente tem tudo isso que os chineses falavam, que os orientais, né, os indianos, os japoneses, os romanos, os astecas, se a gente tem todo esse conhecimento dessa galera, não é possível que isso não tenha nada, não tenha um fundinho de verdade ali, né, gente? Então vamos lá. Bom, deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo aqui para mim. Bastante gente entrando. A Kellen, seja bem-vinda. Vida com Alma. Malemes. Nana Cunha. Simone. Bernardes está na área. Águas e Aromas do Rio, sejam bem-vindos. Ó, tem uma perguntinha aqui. Essas linhas têm a ver com as linhas do paralelo 14? Então, a linha do paralelo 14, ela é uma linha imaginária, né? Uma linha imaginária paralela da linha do Equador. A linha do Equador está aqui, né?
Então, o que fizeram na cartografia para facilitar a questão da navegação? Eles pegaram da linha do Equador e dividiram em riscos e transformaram em graus, tá? Aí nós temos o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, né? Eles transformaram em graus. O paralelo 14, que é o paralelo que passa aqui em Alto Paraíso de Goiás, ele está mais ou menos aqui a 14 graus da linha do Equador. Por isso que ele é paralelo 14. E ele é um paralelo que passa em Machu Picchu também. Então o que acontece? Machu Picchu está aqui, Alto Paraíso está aqui. O que acontece? Provavelmente existe uma linha Hartmann, né? Eu vou falar dela já também, ou até mesmo uma linha de lei que passe aqui por cima, que tenha essa ligação, tá? Então por isso que o pessoal fala muito da mística de Alto Paraíso, do paralelo 14, de Machu Picchu. Machu Picchu foi construído numa cidade escondida no topo de uma montanha, né? Um lugar que eu quero conhecer ainda. Se você já foi em Machu Picchu, deixa aí nos comentários como é que foi a viagem, que eu quero saber também. E existe essa ligação sim, né, entre Alto Paraíso e Machu Picchu através de uma linha. Né? Só que a gente não sabe se é só um paralelo ou se existe uma linha Hartmann. Teria que fazer um estudo mais aprofundado sobre isso. Ok? O que são então as linhas Hartmann? Tá? Deixa eu ver aqui. Mesmo paralelo e mesma altura, exatamente. Olha só, não tem como ser só coincidência, né, Thalias? Vamos ver aqui, magia, ciência que a gente não conseguiu ver. Excelente. A própria gravidade só existe porque tem oxigênio. A gravidade, ela é uma distorção no espaço-tempo, né? Isso aqui já seria assunto, Diego, para uma outra aula, né? Para a gente entrar nesse assunto da gravidade, a gente teria que entrar na relatividade geral. E a gente pode marcar um dia de conversar, de bater um papo sobre isso. Porque se deixar, eu entro nesse papo e não saio mais. Aí eu não termino de dar aula para vocês, entendeu? Mas vamos lá, Marco Serra, grande Marquinhos, seja bem-vindo. A Bulica deve estar aí assistindo, né? Minha sobrinha, gente, eu chamo ela de Bulica. Por que os orgonites não são considerados no ramo da física quântica? Muitas pessoas afirmam que mas de fato não é. É uma boa pergunta, Ana. O orgonite ele não é física quântica. Por quê? Porque ele não trabalha com partículas subatômicas. A gente não está falando de partícula subatômica quando a gente está falando de orgonite. A gente está falando de eletromagnetismo. E o eletromagnetismo é outra área da física. Tá? Ele é da física clássica, ele é regido pelas equações de Maxwell. Né? Não tem nada a ver com física quântica. Tá? Vamos lá, Jonathan, seja bem-vindo. E TPI também quer conhecer, muito legal. Então, o que são as linhas Hartmann? Né? Como eu falei para vocês, um médico alemão chamado Hartmann estudou essas linhas e ele descobriu algumas coisas interessantes. Né? Elas são são variáveis, tá? Ou seja, a distância de uma linha dessa para outra, ela vai variar. Ela não é uma linha totalmente constante. Tá? Então ela varia de 1,80 m a 2,30 m nos estudos dele lá. Ele chegou a essa conclusão. Tá? Então, vamos ver aqui, olha só. A gente tem aqui, vamos pegar só uma região aqui. Tá? Nós temos as linhas Hartmann, que fazem assim. Tá? Você vê que ela não tem não são variáveis, né? Pode ser de 1,80 m a 2,30 m. Elas estão no sentido norte-sul, tá? Digamos que aqui esteja elas fazem esse cruzamento aqui, tá? De cima para baixo, de baixo e de um lado para o outro. Então elas fazem no sentido norte-sul e no sentido leste-oeste, tá? Sentido norte-sul, sentido leste-oeste. Essas são as linhas Hartmann. O que a gente pode saber mais delas? Elas foram descobertas pelo médico Ernest Hartmann e são consideradas os meridianos da Terra. Tá? Se você ainda não sabe o que são meridianos, você vai entrar aqui no meu Instagram, você vai dar uma olhada ali no meu IGTV
e você vai assistir a live com a Nayana Tortelotti, tá? A Nayana, ela falou pra gente sobre os meridianos do nosso corpo, sobre a medicina tradicional chinesa, né, sobre a acupuntura e sobre cromoterapia. Foi uma live fantástica, eu recomendo que vocês assistam. Então, o que acontece? Essas linhas aqui são como se fossem os meridianos da Terra, né? Se você quiser fazer uma acupuntura na Terra, você vai precisar conhecer essas linhas aqui. Existem processos que o pessoal faz de acupuntura na Terra, tá, gente? Não estou inventando isso, não. Isso realmente existe e é muito legal. Bom, além das linhas, dessas linhas Hartmann, nós temos também as linhas de Curry, tá? Que foi um cara chamado, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui, Alfred Curry, também médico, também alemão, a galera da Alemanha é bem ligada nisso, né? Ele estava estudando as linhas Hartmann, né? Quando ele descobriu que na diagonal dessas linhas existiam outros tipos de linha, que foram denominadas, obviamente, linhas Curry. Então nós temos as linhas Curry passando aqui, fazendo uma malha diagonal às linhas de Hartmann, tá? As curiosidades dessas linhas Curry, elas têm uma largura de 50 centímetros, tá? As linhas Hartmann, elas variam entre 20 e 60 centímetros. As Curry têm aproximadamente 50 centímetros a largura dessa linha, desse fluxo de energia que passa ali. Tá? Outra coisa interessante também é que elas se alternam entre positivo e negativo. Tá? Então a gente tem uma linha positiva, a gente tem uma linha negativa, uma positiva e uma negativa. Tá? Elas vão se alternar nisso aqui o tempo todo. Tá? Todas essas linhas elas vão ser alternadas em positivo e negativo na frequência delas. Tá? Os cruzamentos das linhas Hartmann, tá? Esses pontinhos aqui, ó, aqui, aqui, esses pontinhos aqui, eles são pontos nocivos, tá? São pontos onde a frequência corporal nossa é afetada, são pontos onde o fluxo dessas linhas eles se tornam bem prejudiciais, tá? Das linhas Hartmann. Aí a gente tem também os cruzamentos das linhas de Curry, né? As linhas de Curry aqui, ó, aqui, todos esses cruzamentos em vermelho aqui também são perigosos. Agora, nós temos um cruzamento muito perigoso, tá? Que é quando cruza as linhas Hartmann com as linhas Curry. Tá? Um ponto aonde todas essas linhas se cruzam, ele é um ponto geopático, ele é um ponto onde muitas coisas ruins com a gente pode acontecer. E eu não estou falando de premonição nem coisa assim, eu estou falando de adoecer, eu estou falando de cansaço, eu estou falando de insônia, eu estou falando de perda de memória recente, vários problemas que são relacionados à poluição eletromagnética, que vem da rede elétrica, vem da lâmpada, da tomada, do interruptor, de tudo que está consumindo eletricidade, também é relacionado a esses pontos aqui. Tá? E eles devem ser evitados ao máximo. Tá? Corre que é cilada, fica longe. Né? É caixão e vela preta, como o povo fala. Né? Bom, lembrando que hoje em dia é sabido que a maioria das enfermidades elas não têm apenas uma causa, né? Por exemplo, eu estou com dor no meu estômago. Já é sabido que a dor no estômago ela pode ser de cunho emocional, né? Pode não ter nada de errado no físico, mas ela vem de um cunho emocional. Ela pode vir de um excesso de poluição eletromagnética. Ela pode vir de um cruzamento desses mais perigosos aqui. Ela pode vir também de um problema de uma bactéria, de uma coisa assim. Então, existem várias causas de uma única enfermidade, né? A gente não tem como
prever, assim, de uma forma intuitiva, o que que é, tá? É sempre importante, se você está sentindo algum problema, se você está sentindo alguma doença, alguma coisa que está te afligindo o seu organismo, é muito importante que você procure um médico, tá, gente? Isso é fundamental, tá? Não pensa que é só resolver um ponto telúrico dentro da sua casa que você nunca mais vai adoecer. Eu não estou falando isso, tá? Se você está doente, procure um médico. Isso é importante, tá? Junto com isso, você vai fazer as suas consultas alternativas, né? Você vai ver na medicina tradicional chinesa, você vai ver com seu acupunturista, você vai ver com seu radiestesista, você pode ver isso de várias formas. Por quê? Porque pode ser que não exista só um diagnóstico. Você vai no médico para ver se tem alguma bactéria, alguma infecção, né, algum problema de saúde conhecido pela medicina tradicional. Você vai no radiestesista para ver se tem um ponto telúrico aqui na sua casa, tá? Até respondendo aqui, deixa eu ver aqui as perguntas. Os polos da Terra também influenciam nessas linhas? Sim, sim. Os polos da Terra, na verdade, eles são geradores de parte dessas linhas, né? O polo magnético é um polo magnético. Eles são como se for a Terra é como se fosse um grande ímã, né? Por causa do núcleo de ferro que tem girando aqui dentro. Esse ferro em rotação no núcleo da Terra gera um campo eletromagnético, né? Esse campo magnético, na verdade, né? Que é um escudo natural que a gente tem para os ventos solares, para as partículas carregadas que o Sol joga na gente. Então a gente tem pouca radiação aqui na Terra por causa desse campo magnético. E eles geram, claro, esse campo magnético também gera lá as suas correntes energéticas, tá? No caso, por serem pontos negativos e positivos, isso tem mais a ver com a questão da frequência, né? Da polaridade, né? Tudo que é polarizado pode ser referente também aos nossos polos, né? Mas não necessariamente só esses polos, sai bicho? Olha o bicho voltando aqui, ele quer participar, aqui ele tem algo a nos dizer. Bom, enfim, vamos lá. Como a gente identifica o cruzamento desses pontos? Boa pergunta. Você vai procurar ou um geobiólogo, tá? Ou um pessoal que mexe com a biologia da construção, que eles têm esse conhecimento. Você pode procurar um radiestesista, tá? Sério. Tá? Procure um radiestesista sério. Você pode procurar alguém que tenha profundo conhecimento das culturas orientais, como o Feng Shui, por exemplo, né? Essas pessoas são as mais qualificadas para procurar esse tipo de ponto aqui. Tá? Existe algum encontro benéfico ou sempre nocivo? Milson, sempre nocivo. Tá? Não tem... O benéfico é você ficar de boa aqui, ó, no meio, onde não tenha nenhum cruzamento. Tá? O legal é você ficar onde não tenha nenhum cruzamento. Só que você tem que lembrar, não tem problema, eu falei isso no início, agora eu vou falar de novo, não tem problema você cruzar por uma linha, tá? Você passar a linha tá aqui. Ah, vou passar por ela, fiquei doente. Não tem isso, não existe, tá? Você pode ficar tranquilo. O problema é a longa exposição a um determinado ponto, tá? Por exemplo, se a sua cadeira lá no seu trabalho, você fica tranquilamente mais de 2 horas por dia sentado ali naquela mesma posição. Então, se a sua cadeira está num ponto desse ou está num ponto desse aqui, é interessante que você se afaste dele. Tá? Se a sua cama, por exemplo, está bem aqui, é interessante que você mude a sua cama de lugar. Por quê? Porque são locais que você fica exposto por várias horas a um ponto desse. Tá? Não é um ponto que você vai passar e vai sentir, ui, passei um ponto. Não, você não vai, não tem essa potência toda. Mas a longa exposição, dia após dia, por um longo período, vai começar a prejudicar cada vez mais o seu organismo, vai enfraquecendo o seu organismo ali, tá? A provável anomalia dos polos pode afetar essas linhas? Talvez
Talvez sim, a gente ainda tem que fazer muita pesquisa, né? Porque a anomalia começou recente, né? Como essa anomalia começou recente, a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, né, em relação às linhas Hartmann e as linhas Curry, tá bom? O caminho do meio, exatamente. A gente tem que procurar o caminho do meio ali, sempre, né? O mais saudável. Saiu alguns estudos dizendo que os polos estão se deslocando de lugar, ou seja, o Polo Norte vai virar Polo Sul vai virar Polo Norte. Vai influenciar nessas linhas? Então, mesma pergunta aqui que já foi. Como é um evento que ainda está acontecendo, eu, por exemplo, ainda não consegui medir diferenças nas linhas, mas eu não tô fazendo um estudo diário em cima disso, né? Para a gente poder ter uma noção de que se o deslocamento dos polos magnéticos vão influenciar nessas linhas ou não, a gente vai ter que esperar um pouco e vai ter que achar alguém que esteja disposto a fazer a medição todos os dias durante um longo período para a gente ter uma noção se esse ponto está oscilando, se ele está parado no mesmo lugar ou não, entendeu? Acredito que já tenham radiestesistas fazendo esse tipo de estudo, mas ainda não consegui ter acesso a nenhum estudo desses, tá? BV Educação, ô Bernardo, beleza? Quero a bolha, estou na expectativa. É isso aí, já se inscreveu aqui no nosso link? Tem um link aqui na bio do meu Instagram que você vai para um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp é muito importante para quem quer participar da bolha. Por quê? É lá que eu vou passar as informações do curso, é lá que eu vou passar os lembretes das aulas, né, que elas não vão ser gravadas, não vai ficar live salva aqui. E é lá que eu vou distribuir o material de apoio, as apostilas do curso, tá? Então, lembra sempre de ir lá e se inscrever no grupo de WhatsApp, tá? É um grupo fechado, ele não está aberto para conversa, ele é só para lembretes, só para envio de material mesmo, tá bom? Obrigado aí por querer assistir. Deixa eu ver aqui, a Nayana tem mais uma pergunta. Deixa eu ver, peraí. Aqui, o Atalias, a altura interfere nessas linhas? Se tiver no 10º andar também influencia? Também, porque essas linhas, o conhecimento é de que elas vão até a ionosfera. Então, se você não está a mais de 60 km de altura, elas vão interferir em você sim, tá? Tem alguma forma da gente detectar esses pontos em casa? E qual a distância entre esses pontos? A Nayana chegou atrasada, não sabe se eu já falei disso ou não. Então, Nayana, a forma de detectar é através de radiestesia. Tá? Você vai chamar ou um geobiólogo, né, um especialista em bioconstrução, ou você vai chamar um radiestesista da sua confiança, tá? Ou alguém que seja especializado em Feng Shui. Geralmente essa galera também sabe localizar esses pontos telúricos, tá? A distância deles. A gente tem dois tipos de linha aqui, tá? A gente tem aqui as linhas pretas, que são as linhas Hartmann. As linhas Hartmann, elas variam entre 1,80 m e 2,30 m de uma para outra. E a gente tem as linhas Curry. As linhas Curry, elas são um pouco mais estáveis e estão a aproximadamente 4 metros de distância, essas vermelhinhas aqui. 4 metros de distância umas das outras. Tá? Os pontos mais preocupantes são os cruzamentos das vermelhas, os cruzamentos das pretinhas e quando junta as duas se cruzam em cima, que faz o asterisco do mal aqui, né? Que é as linhas Hartmann e as linhas Curry. Quando elas se encontram as quatro linhas no mesmo ponto aqui, isso aqui é a cilada. É essa aí que é para falar para o Bino correr, que é a cilada. Tá? Bom... Então, olha só. E os orgonites, o que tem a ver com isso? Né? Agora vamos entrar na parte mais profunda aqui da coisa, né? Peraí, deixa eu ajustar isso aqui. Tem horários do dia que deixa mais nocivo? Milson, elas são nocivas o tempo todo, tá? Elas não fazem diferenciação entre dia e noite, por ser uma coisa global, né? Elas estão passando o tempo todo no planeta inteiro. Então, pode ser
que alguma interferência gravitacional, como a interferência da Lua, faça alguma diferença, mas se fizer vai ser uma diferença mínima, tá? É bom evitar essas linhas, esses cruzamentos a qualquer momento, tá bom? Luiz Gustavo, será que já fizeram alguma análise sobre a possível relação de crop circles e cruzamentos de linhas? Eu desconheço essa informação, mas eu sei exatamente para quem perguntar. O Gevaer, da revista UFO, né, ele é o brasileiro que mais tem conhecimento sobre os crop circles, e eu posso ver isso com ele. Tá? Eu vou perguntar para ele e assim que eu tiver a resposta, eu publico no meu Instagram, tá bom? Então, vai acompanhando lá, se você já se inscreveu lá, já está me seguindo no Instagram, vai acompanhando, eu tenho o WhatsApp dele aqui. Assim que terminar a live, eu vou mandar a pergunta para ele e vou te responder lá no meu Instagram, tá bom? Acompanha lá. Bom, agora vamos entrar um pouquinho no assunto dos orgonites, né? Por que o orgonite tem a ver com tudo isso aqui? Né? A gente está falando de linhas planetárias. Né? O orgonite, eu estou aqui batendo na tecla o tempo todo de que o orgonite é poluição eletromagnética. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o porquê os orgonites têm sim a ver com esse tipo de ponto de estresse. Tá? Vamos lá, eu já percebi que a live ela fica ao contrário aqui, então eu vou tentar desenhar sem escrever para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá? Olha só. Como é que funciona um orgonite? É importante a gente entender primeiro, né? Primeiro de tudo, é importante a gente entender como funciona um orgonite, tá? Nós temos aqui um orgonite. O orgonite, ele tem aqui dentro um cristal de quartzo que está envolto em uma bobina de cobre. E aqui dentro também ele tem diversos metais moídos, tá? Então, esse aqui é um orgonite, tá? Como é que o orgonite funciona? A resina, ela tem uma base orgânica, ela é feita à base de petróleo, tá? A gente vai falar melhor sobre a composição da resina na quinta-feira aqui com o aulão que a gente vai ter com a Redelise, onde eu vou ensinar a fazer orgonite. Então, se você quer saber mais sobre resina, você cola na minha, que é sucesso. Então, vamos lá, olha só. Aqui a gente tem o orgonite. O orgonite, ele trabalha pegando a radiação da poluição eletromagnética e puxando para dentro dele, tá? Uma radiação nociva que faz mal para a gente. Ele vai fazer isso por todos os lados, tá? Esse aqui é o funcionamento do orgonite. E o que ele vai fazer ali dentro? Aqui dentro, ele vai modular as frequências dessa radiação. Oi, Isaac, seja bem-vindo. Ele vai modular as frequências dessa radiação e vai devolver para o ambiente, tá? Ele vai devolver uma radiação benéfica, uma radiação que não faz mal para o nosso organismo. E se a gente souber modular os nossos orgonites, ele vai devolver uma radiação que vai fazer, que vai interferir beneficamente, vai interferir positivamente no nosso organismo. Tá? Então, esse aqui, basicamente, é o funcionamento de um orgonite. Quando nós temos um cruzamento de um ponto telúrico, né, um cruzamento daqueles das 4 linhas, ou até mesmo só um cruzamento de linhas Hartmann e um cruzamento de linhas de Ley, de linhas Curry, tá? Quando nós temos esse cruzamento aqui, o que acontece? Aqui a gente gera um ponto de comunicação eletromagnética da superfície com o núcleo ferroso da Terra. Tá? Esse ponto, ele vai ser, essa comunicação ela vai se dar como? Ela vai vir lá da ionosfera, tá? Então nós temos o nosso planeta aqui, e nós temos a ionosfera a 60 quilômetros de altitude aqui. Tá? Essa comunicação ela vai partir daqui em direção ao núcleo. Tá? Ela vai partir lá da ionosfera e vai até o centro da Terra. Tá? É uma linha de comunicação natural do nosso planeta. Toda vez que uma linha Hartmann ou uma linha Curry se cruzam, ele gera um ponto de comunicação eletromagnética. Como é que essa comunicação se dá? Ela vai fazer uma linha de comunicação que vai lá de cima, descendo,
até o centro, tá? Por todos os lados. Então, o que acontece? Quando a gente está em cima dessa linha, essa comunicação vai entrar aqui, já começa a prejudicar o funcionamento cerebral aqui, né? E vai atravessar a gente, né? E ela atravessando a gente, ela está atrapalhando toda a comunicação neural, ela está atrapalhando toda a comunicação celular, entendeu? Então ela está fazendo todo aquele processo que eu falei já para vocês no início da aula, que faz mal, tá? Quando a gente passa, a gente está o tempo todo andando para lá e para cá, passando por essas linhas, passando por alguns desses pontos, não tem problema. Como eu falei, é uma coisa sutil. Como é sutil, não vai ter interferência. Agora imagina você dormindo, tá? Com uma frequência dessa, essa comunicação rolando, esse blá 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 lá de cima com o centro da Terra, conversando, passando pela sua cabeça. Não é legal, né? Porque você vai ficar algumas horas ali recebendo essa radiação. O que o orgonite faz? O orgonite, ele vai chegar aqui no solo. Agora vamos ter uma outra visão aqui da coisa, tá? Nós temos aqui o solo, tá? Nós temos aqui a comunicação que vem de cima para baixo até o centro da Terra, tá? Vamos dizer que a gente esteja aqui. O que vai acontecer? O orgonite, como ele gera uma radiação, ele devolve radiação para o ambiente, né? O orgonite ele não é um acumulador, né? Ele é um modulador. Então, como ele vai puxar essa radiação e vai devolver uma radiação benéfica para o ambiente, quando a gente coloca aqui, ó, um orgonite bem aqui, vamos dizer que a gente colocou um orgonite aqui, tá? O que vai acontecer? Esse orgonite, ele vai passar a alimentar esse ponto, da onde ele está para baixo, tá? Então, daqui para baixo, o orgonite vai alimentar essa comunicação. Então, ele vai, aliás, para cima, né? Ele vai passar a alimentar essa comunicação e vai eliminar essa parte aqui, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho um orgonite embaixo de mim aqui, tá? Eu tenho um orgonite embaixo de mim aqui, o orgonite vai alimentar essa comunicação e essa comunicação de cima vai parar, tá? Se eu tenho um prédio, né, que o Atalias aquela hora perguntou do prédio, né? Vamos dizer que eu tenho aqui um prédio de vários andares. Se eu coloco um orgonite aqui no último andar, o que vai acontecer? Aqui, ó, a comunicação ainda está acontecendo do orgonite para baixo, tá? Então, a pessoa que está aqui em cima está tranquila, mas as pessoas que estão aqui embaixo não vão estar protegidas, tá? Então, quando a gente faz uma consultoria, quando você vai colocar orgonites em um prédio, é interessante que você coloque no subsolo do prédio, lá na garagem, tá? Porque daí você protege, você dá o benefício para todo mundo que está acima do orgonite, nunca abaixo, tá? Para controle de pontos telúricos, orgonite sempre abaixo da gente e nunca acima. Bom, percebendo isso, o que a gente faz? A gente pode, no momento da construção, fazer pequenos orgonites suficientes para alimentar uma linha telúrica, que não adianta fazer um orgonite que não tenha emissão de radiação suficiente para ela, tá? Então você vai criar um orgonite e vai colocar aonde foi medido o ponto, tá? Porque dali ele vai passar a alimentar o ponto, tá bom? Então você pode fazer isso no contrapiso, quando você estiver construindo. Ah, vou fazer uma casa. Beleza. Você construiu a casa, localizou os pontos da casa através de um radiestesista e lá, naqueles pontos, você enterrou os orgonites antes de fazer o seu contrapiso. Acabou o problema, a sua casa está perfeita, tá bom? Agora, muito acontece, né? Flávio, mas eu comprei a minha casa já estava construída. Eu não vou sair quebrando o chão da minha casa para botar orgonite. Claro que não.
Mas o que a gente faz? A gente pode fazer o plano B. Né? O plano B é, você chama o radiestesista, ele vai medir os pontos telúricos da sua casa, ele vai medir quais são os locais de pontos geopáticos, e aonde tiver um ponto crítico, um ponto onde você esteja sendo prejudicado, por exemplo, na sua cama, na sua estação de trabalho, no sofá da sua casa, aí você vai tratar com um orgonitezinho ali embaixo. Né? Você pode botar um orgonite embaixo da sua cadeira do trabalho, você pode botar um orgonite embaixo da almofada do sofá, você pode botar um orgonite embaixo do colchão da sua cama. Né? Então, assim, é fácil de resolver, desde que você tenha acesso à informação correta. Como é que você tem acesso à informação correta? Através de um radiestesista, através de um geobiólogo, né? Alguém que mexa com geobiologia, que seja especializado. Esses são os principais que vão te ajudar a localizar esses pontos e a corrigir isso, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. O Emerson Suassuna, grande amigo meu lá do Pará. Como é que você tá, querido? Bom te ver aqui, cara. Foi meu colega no correio. Ó, eu coloquei um storytellingzinho meu aqui no meu canal sobre como é que eu cheguei até aqui, né? E o Emerson fez parte do meu curso de formação lá do correio. Seja bem-vindo, cara. Que bom te ver. Tô feliz que você tá aqui, cara. O bom é que o orgonite não tem prazo de validade, né? Ele não vai acumular radiação lá dentro, sendo necessário descartar depois. Não precisa descartar, não precisa fazer aterramento, tá? Porque o orgonite, ele não acumula. Se ele estiver equilibrado, tá? Se ele for um orgonite desequilibrado, um orgonite que esteja faltando algum tipo de material, pode ser que ele acumule mais radiação do que ele consegue modular. Nesse caso, ele vai passar a ser prejudicial. Por isso que eu sempre falo, gente, e eu continuo falando, eu vou bater sempre nessa tecla. Escolha o seu orgoniteiro com a mesma seriedade que você escolhe o seu médico, tá? É sério isso, porque um orgonite mal feito, um orgonite desequilibrado, ele pode sim causar problemas, causar desequilíbrios na sua saúde. Tá? Se você não sabe, meu Deus, eu não sei como que eu vou escolher um orgonite, Flávio, agora eu não entendo nada disso aqui. Você vai entrar aqui no link da minha bio. Vai entrar lá no link, vai entrar no grupo de WhatsApp e você vai participar da bolha. O que é a bolha? É um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou ensinar tudo o que eu sei sobre orgonites de graça para você. Mas por que você vai fazer isso de graça, Flávio? Porque eu estou gerando aulas, tá? E eu vou fazer um curso pago. Né? Eu já dou cursos, né? Já dei cursos presenciais. E esse curso ele vai ser mais completo que o curso presencial, na verdade, né? Porque eu vou conseguir passar mais material para vocês. E depois ele vai se transformar num curso pago, tá? Eu vou fazer o evento ao vivo, mas depois ele vai virar um curso pago. Por isso que não vai ficar salvo. Né? Essa live de hoje, essa aula exclusiva de hoje vai ficar salvo. Mas depois, de dia 23 ao dia 26, as aulas não vão ficar salvas porque vai virar produto pago, tá bom? Então, não sabe como escolher orgonite? Pode fazer o meu curso, não precisa fazer o curso só quem quer aprender a fazer orgonite. Quem quer aprender a melhorar o orgonite ou quem quer simplesmente aprender a escolher um orgonite funcional de qualidade, aí é só fazer o nosso curso gratuito. Tá? Vamos ver aqui. Um cristal de quartzo pode ajudar a bloquear ou modificar os pontos telúricos do ambiente? Olha, Luiz, o cristal de quartzo ele não é indicado nessa situação. Por quê? Porque lembra que eu mostrei aqui o esqueminha aqui do orgonite? O orgonite tem um cristal de quartzo aqui dentro, mas ele tem um cristal de quartzo com uma bobina de cobre ao redor e ele é cheio de metalzinho aqui dentro da resina, tá? Esses elementos todos em conjunto que vão fazer com que o orgonite consiga trabalhar absorvendo e devolvendo radiação, tá? O cristal de quartzo ele não vai absorver radiação. O cristal de quartzo é um gerador, tá? Ele vai gerar frequências para o ambiente, mas ele não vai puxar as frequências já existentes
Então você vai ter uma perda de funcionalidade se você não tiver os outros materiais juntos, tá? O cristal de quartzo ele é muito bom para outras coisas, mas para trabalhar em pontos telúricos ou em poluição eletromagnética, ele não é o mais indicado sozinho, tá bom? Vamos ver mais aqui. Entendi. Orgonite é uma medicina alternativa? Não, o orgonite não é medicina, tá? O orgonite não é medicina. O orgonite ele é um modulador frequencial, ponto. Tá? A gente pode usar ele como complemento porque o orgonite ele age melhorando o desempenho do nosso organismo. Então, quando você faz um tratamento médico, né, seja de uma medicina tradicional ou de uma medicina alternativa, o orgonite ele vai dar uma melhor resposta do seu organismo a esse tratamento, mas ele em si não é medicina, tá? Qual o tamanho máximo que um orgonite pode ter? Iane, não existe tamanho máximo, tá? O tamanho máximo é o tamanho da forma que você conseguir para fazer, né, e o investimento financeiro que você vai conseguir ter para encher essa forma toda. Mas um orgonite ele pode ser bem grande. O que acontece é o seguinte, depois de um certo tamanho, ele vai passar a não ter mais raio de atuação. Porque o que define o raio de atuação de um orgonite é a pressão que a resina curada faz no cristal de quartzo. Então, se eu colocar muita resina em um cristalzinho de quartzo ali pequeno ali no meio, vai chegar um momento desse volume de resina que não vai importar se ele é desse tamanho ou se ele é desse tamanho, que a pressão no cristal de quartzo vai ser a mesma. Então, o raio de atuação dele ali vai ter um limite. Eu acredito que o limite do raio de atuação de um orgonite, pelas minhas medições, chega a 35, 40 metros de raio, tá? De raio de atuação. Mais do que isso, num orgonite gigante, você não vai conseguir aí jogar material fora, não vale a pena. Entendeu? Vale mais a pena você fazer vários orgonites do tamanho funcional e distribuir a cada 45, 50 metros, você vai ter um resultado muito melhor do que fazer um único orgonite gigante. Entendeu? Vamos ver se tem mais aqui. Ok. Física, eu tô ligado. Gente, eu acho que eu já passei tudo que eu tinha aqui no meu script para vocês. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa que vocês querem me falar? Estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido sobre as linhas energéticas planetárias, sobre a importância da gente saber, da gente ter o conhecimento de que existem essas linhas, até para você poder pensar, às vezes, você está ali, pô, estou me sentindo mal, eu tô trabalhando todo dia, mas eu estou me sentindo, eu acordo cansado, tal. Às vezes uma movida de meio metro da sua cadeira, da sua mesa, do seu sofá, da sua cama, uma mexidinha de meio metro pode resolver um problema grande, entendeu? Inclusive já aconteceu aqui em casa. Eu e a minha esposa, quando a gente mudou para essa casa aqui, a gente ia dormir, ela acordava quebrada, ela acordava toda, parecia que ela tinha passado a noite fazendo trilha em vez de dormir. E eu acordava de boa. O que estava acontecendo? Quando eu comecei a aprender sobre a geobiologia, que eu fiz o meu curso de radiestesia e tudo mais, aí eu fui medir os pontos da casa e descobri que tinha um ponto telúrico em cima dela na nossa cama. Eu estava ao lado dela, não estava sentindo influência nenhuma desse ponto, mas ela estava acordando cansada. O que a gente fez? Colocamos um orgonite embaixo da cama. Aí um dia, varrendo, ela tirou o orgonite debaixo da cama. Uns 3 dias depois. Ela tirou o orgonite debaixo da cama, varrendo ali embaixo da cama, tirou o orgonite, não viu que ela mexeu o orgonite de lugar. E ela começou a dizer, amor, esse negócio de orgonite não faz diferença não. Ainda estou acordando toda quebrada, tudo. Aí eu fui fazer a medição de novo. Eu falei, não é possível. Eu aprendi esse negócio. Aí eu fui fazer a medição de novo. Aí a gente foi ver, o orgonite tinha mexido, ele estava fora do ponto telúrico. Então, quando a gente vai colocar um orgonite no ponto telúrico, a gente tem que colocar bem em cima. Depois que a gente conseguiu fazer esse procedimento, o orgonite não foi mais mexido de lugar e ela não teve mais esse problema de acordar quebrada do jeito que ela acordava. Então, nós temos aqui dentro de casa já uma resposta excelente para isso, né? E eu espero que vocês também
tem uma melhora muito boa, né? O que eu quero? Qual é a minha intenção? É ensinar tudo o que eu sei, porque eu sei que vocês também precisam. Todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa de um orgonite dentro de casa. Todo mundo precisa ter uma noite boa de sono. Todo mundo precisa ser protegido da poluição eletromagnética enquanto está trabalhando, até enquanto está assistindo um filme, né? E eu não vou dar conta, gente, de fazer orgonite para todo mundo. Quando eu vejo uns orgonites lindos, muito bem acabados, um acabamento impecável, mas sem nenhum metal dentro, eu fico triste. Porque a pessoa que está comprando aquele orgonite, ela não está comprando, ela está comprando um peso de papel. Ela não está comprando uma coisa que vai realmente, fisicamente, fazer bem para ela. Entendeu? Então, eu quero que todo mundo aprenda a fazer orgonites funcionais e aprenda a escolher orgonites funcionais. Porque assim, você vai estar se sentindo melhor. Você vai estar se sentindo bem. Eu posso gerar renda para você, te ensinando a fazer uma coisa funcional que você vai crescer e vai fazer as suas próprias vendas e você vai conseguir ganhar o seu dinheiro, né? Que o orgonite já foi a minha segunda renda e hoje é a minha primeira, né? O que me dá mais dinheiro hoje é o orgonite, é a venda dos meus orgonites, é a venda dos meus cursos. Então, é isso que eu quero. Eu quero ajudar você de todas as formas. Tá? Eu quero ajudar você que quer fazer orgonite. Eu quero ajudar você que quer aprender a escolher um orgonite. Eu quero ajudar você que quer ter uma saúde melhor, que quer ter uma casa mais segura para você ficar. Tá bom? É isso que eu quero. Deixa eu ver aqui. Marcinha, chegou atrasada, Marcinha. Não tem problema, a live vai ficar salva aqui. Você pode assistir a hora que você quiser. Mandar para todo mundo também, para todo mundo assistir, tá bom? Depois da construção de um orgonite, podemos ver se ele está com boa frequência. Não sei como é o nome dessa frequência. Então, Luiz, é exatamente isso. A frequência do orgonite, né, a frequência que ele devolve para o ambiente, ela é possível de ser medida por radiestesia, né? Por enquanto, a gente não tem equipamentos acessíveis, né, de um preço acessível, que seja fácil de medir as frequências dos orgonites. Existem alguns equipamentos que é possível fazer isso, mas não são equipamentos baratos, são equipamentos de dezenas de milhares de reais, né? Eu tenho intenção de comprar um dia um desse, mas por enquanto a radiestesia ela é mais do que suficiente para a gente medir qual é a frequência, qual é a faixa de frequência que ele está que ele está devolvendo para o ambiente, qual é a faixa de frequência que ele está absorvendo, quantos angstroms tem a frequência, dá para medir tudo isso com radiestesia. Voltando às linhas telúricas, os lençóis freáticos influenciam nessas linhas? Não, o lençol freático ele não vai influenciar na linha, ele vai influenciar no ambiente, tá? É diferente. Uma coisa é a linha, outra coisa é o lençol freático. O lençol freático, independente se tem linha naquele ponto ou não, se tiver lençol freático, é prejudicial, tá? Porque o lençol freático, a água do lençol freático contém minerais e o fluxo desses minerais gera uma frequência que gera poluição eletromagnética, tá bom? É isso. Gente, mais alguma pergunta? Vocês querem fazer algum comentário? Vocês querem me contar alguma história? Eu estou aqui à disposição de vocês. Se deixar, eu fico falando aqui até amanhã de manhã. Né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou falador pra caramba. Né? Eu gosto de dar aula, eu gosto de conversar, né? Gosto de bater papo. Então, se deixar, eu vou ficar falando aqui. É brincadeira, tá, gente? Eu sei que todo mundo tem compromissos. Agradeço muito vocês que pararam aí um tempinho de vocês para assistir a gente aqui, né? Para assistir essa live. Se você não conseguiu assistir a live inteira, não tem problema, viu, Marcinha? Não tem problema ter assistido só um pedacinho da live. Essa aula em específico vai ficar salva aqui, tá? Lembrando a vocês, essa aula já faz parte do módulo 1 do nosso curso, tá? Então isso aqui já é uma aula do curso. Eu resolvi abrir aqui para vocês a aula do curso para vocês experimentarem o que é ter um curso comigo,
tá? Espero muito que vocês tenham gostado e espero que vocês se inscrevam lá no grupo de WhatsApp e continuem com a gente aqui. Tá? A luz está dando uma piscadinha, pode ser que a live caia por causa de uma possível falta de luz aqui, coisa que não é raro de acontecer em Alto Paraíso. Né? Ô Luiz, comprou peso de papel pelo que está vendo? Rapaz, esse problema seu vai acabar, tá? Você vai fazer aqui, você vai entrar para a bolha, tá? Você vai ser um orgoniteiro da bolha e esse seu problema de peso de papel vai acabar. Muita gente acaba se enganando, até quem faz orgonite, tá? Não culpe quem te vendeu um orgonite que não é funcional, porque muitas pessoas aprendem orgonite de forma errada. Muitas pessoas aprendem que fazer orgonite é fazer uma peça de resina com coisinhas dentro para ficar bem bonito. Né? Eu já vi orgonites lindos, maravilhosos, mas eles não são funcionais porque a pessoa que fez não aprendeu de forma física, não aprendeu de uma forma científica, não entendeu o contexto da coisa. Pode ser que ela tenha entendido um contexto místico, um contexto espiritual, e eu não entro nessa seara. Tá? Se o orgonite é uma questão espiritual para ela, ele vai ter a funcionalidade dele na questão espiritual dela. Agora, em relação à física, a gente precisa ter as proporções ideais para ter o máximo aproveitamento do orgonite. Tá? Se você quiser depois, me manda uma foto do seu orgonite, que pela foto eu consigo ter uma noção assim, uma noção bem superficial, obviamente, né? Mas eu consigo ter uma noção se ele tem ou não uma funcionalidade mínima que seja, tá bom? Marcinha tá pedindo para eu falar mais. Não faz isso não, mulher, senão eu nunca mais paro. O Toniel perdeu alguns momentos, não tem problema, vai ficar salvo, tá? Não tem problema, é muito difícil a gente conseguir assistir uma live grande, toda inteira, né? Às vezes a gente tá no celular, tem que responder alguém no WhatsApp e tal, tem que fazer alguma coisa, não tem problema. Essa aqui vai ficar salva, tá? Lembrando só que as lives de segunda, terça, quarta e quinta não vai ficar gravado, tá? O Luiz comprou um Orgocel. O Orgocel é legal, né? Esse aqui, ó, peraí. Deixa eu pegar aqui. Este aqui, né? Esse aqui é o da capinha do celular, ó, gente. Esse orgonite aqui, ele é um orgonite que você pode ver que ele tem tem os metaizinhos aqui dentro, ele tem a bobininha de cobre aqui, ó, com cristalzinho ali dentro, tá? É desse aqui que o Luiz está falando aqui nos comentários. Este orgonite aqui, para você ter uma ideia, ele é um orgonite que ele só vai servir para o seu celular, tá? Ele só vai servir para o celular. O que acontece? Esse orgonite, ele tem um raio de atuação pequeno, porque ele é fininho. O fato dele ser fininho transforma ele num orgonite com pouco raio de atuação, né? Não tem muita pressão aqui no cristal. Você pode ver que o que eu uso aqui no pescoço ele é bem maior, olha a diferença, né? Ó, tanto no tamanho quanto na altura ele é maior. Por quê? Porque eu quero mais pressão aqui no cristal para ter um raio de atuação maior para ele poder pegar o meu corpo inteiro. Já me pediram para furar esse orgonitezinho de celular para botar no pescoço e eu não faço isso. Por quê? Porque eu vou estar vendendo uma enganação, vou estar vendendo algo que não vai funcionar para você, tá? Bom, gente, eu acho que por hoje já deu, né? Amanhã estou aqui de novo com vocês. Quem quiser me ouvir falar mais, porque eu falo pra caramba, né? Como disseram ali, a lua em gêmeos, né? A lua em gêmeos faz a gente falar. Então é isso. Espero vocês na bolha, tá? Espero que todos vocês já estejam, se não estiverem, entrem no grupo. É muito importante estarem no grupo, tá, gente? Porque é no grupo que eu vou enviar os lembretes das aulas e o material de apoio do curso. Então, não percam, tá? E chamem todo mundo que vocês conhecem. Pode chamar todo mundo, tá? Se você já entrou no grupo, pode mandar o link do grupo para todo mundo, tá bom? Quem quiser, tá? A gente está de braços abertos aqui. Quanto mais gente tiverem acesso à bolha, melhor, mais conhecimento eu vou conseguir disseminar sobre os orgonites. Então, me ajudem a disseminar esse orgonite, tá bom? É muito importante.
é uma coisa que nem todo mundo tem conhecimento. Então chama geral, fala, galera, é de graça, vamos lá que é de graça. Não tem que pagar nada. Eu não vou dar meio curso e vender a outra metade para vocês, tá? Depois do curso, óbvio que eu vou ter o meu produto para vender, mas eu vou ter um produto complementar depois. Esse curso ele vai ser entregue inteiro para vocês de graça, tá? Então, corre, acessa o grupo da bolha, tá bom? Vem ser um orgoniteiro responsável, vem ser um orgoniteiro da bolha, tá? Gente, vou encerrar aqui por hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu vejo vocês na próxima live, tá bom? Valeu, pessoal!